Olá, boa tarde. Hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando 1 ano de IBmetrô, oficialmente, publicamente, virtualmente. Quem diria, né, que nós chegaríamos a 1 ano de celebrações exclusivamente online. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que bênção, que alegria. Coloque aí uma mensagem de parabéns para a IBmetrô, você que está chegando no chat. O que a IBmetrô representa na sua vida? O que a IBmetrô tem abençoado, como a IBmetrô tem abençoado a sua vida? Dê o seu boa tarde, interaja conosco. Ano passado, exatamente no dia 19 de abril de 2020, foi a nossa primeira celebração ao ar. Primeira celebração ao vivo. E foi tão especial. E hoje nós estamos aqui, 18 de abril de 2021. Muito diferente do que nós imaginávamos que seria esse abril de 2021, mas debaixo da graça de Deus, estamos aqui celebrando a Deus. Então, parabéns IBmetrô por esse 1 ano. E hoje é uma celebração toda especial. Nós teremos um convidado especial para dirigir-nos em louvor e adoração, um querido amigo meu, da Andressa, toda a sua família, a sua esposa, seus filhos, suas irmãs, cunhados. Temos um carinho imenso pelo pastor Rodrigo Soeiro, da ADAI, Assembleia de Deus do Alto do Ipiranga, que vai nos liderar em louvor. Nós teremos um vídeo especial também de 1 ano da IBmetrô, lembrando esse 1 ano de celebrações e tanta coisa bacana que aconteceu. Que alegria, que bom. E vamos dar continuidade também à série Para o Bem Comum, a Igreja na Era do Espírito. Nós vamos falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Então esteja conosco em toda essa celebração, louvando a Deus, adorando. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, agradecendo a Deus por esse início de celebração. Senhor, obrigado, porque o Senhor está conosco. Obrigado pelo teu convite para te adorarmos. Nós não começamos a fazer isso porque nós achamos legal, porque nós achamos necessário. Nós estamos aqui como igreja, ainda que momentaneamente separados fisicamente, pelo momento que nós vivemos. Cremos que o teu Espírito nos une como um grande templo de adoração, e nós queremos te louvar, te agradecer, porque nós estamos aqui atendendo ao teu convite, começando essa celebração com tanta gratidão no coração por esse 1 ano de IBmetrô. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado por cada um que participa conosco desse culto, que está conosco cultuando ao Senhor através da IBmetrô, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, em lugares do mundo diferentes. Pai, obrigado porque é a tua graça que nos sustenta. Abençoa a nossa celebração. Obrigado pela vida do Soeiro, pela vida da Tati, dos meninos, de toda a família, de toda a ADAI. Obrigado pela disponibilidade deles em nos abençoarem. Obrigado pela tua graça conosco. Abençoa a nossa celebração, abençoa as canções que serão cantadas, abençoa as ofertas que serão entregues, as orações que serão feitas, a mensagem que será pregada. Que o Senhor receba tudo isso como adoração diante da tua presença. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Rô, está com você então. Graça e paz, irmãos e irmãs da IBmetrô, que alegria para mim ter esse tempo de louvor e adoração com vocês, nesse 1 ano de igreja. Parabéns por enfrentarem todos os desafios que nós estamos vivendo. Enfim, que Deus abençoe e que muitos anos venham para a glória do nome de Jesus Cristo. Um beijo para a Dê, para o Rê, enfim. Um abraço a todos vocês, um privilégio mesmo para mim poder ter junto com vocês esse tempo de louvor, de adoração, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos juntos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Aonde você estiver, levante suas mãos e cante. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Mais uma vez, igreja, vem comigo, cante isso. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu
Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Cante comigo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo, vocês, que eu. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mas o meu clamor está subindo. Eu creio, o nosso clamor está subindo. Amém. Oi, tia Lola! Oi, tia Lola! Oi, Rafa! Oi, Kika! Como vocês estão? Estamos bem, muito bem, tia. Feliz em ver vocês! Nossa, essa tecnologia é demais, não é? Ai, é verdade. É bom que nos aproxima, né?
Muito bom! Eu tô tão encantada com toda essa tecnologia que a gente tem usado esse último ano. Não é muita coisa? É verdade. Se não fosse essa tecnologia, estaríamos perdidos, né? E um ano de B-Metrô online, com as celebrações pelo YouTube. Bastante. Bastante, né? Vocês estão acompanhando a celebração online? Sim. Mas, tia Lola, seria muito melhor se estivéssemos juntinhos, né? Todo mundo. Ai, Kika, eu já te expliquei que não dá nessa situação de pandemia, a gente não pode ficar junto. Verdade, o Rafa tem razão, Kika. Não dá para nós juntarmos. Eu adoraria poder encontrar vocês na igreja. Como eu gostaria de poder ir, encontrar, abraçar, poder estar com vocês, cantar, escutar a voz linda que vocês têm quando vocês louvam a Deus. Mas no momento não dá. Mas de qualquer forma, nós temos isso, a tecnologia. Nós temos as nossas reuniões de oração pelo Zoom. Nós temos o culto pelo YouTube. Nós temos as lives. Quantas lives a igreja teve pelo Instagram? Quanta modernidade, quanta coisa. Não é? É verdade, né, Rafa? É mesmo. Vocês viram que a igreja não parou durante a pandemia. Fizemos muitas coisas, estivemos muito ativos. E sabe por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo que está nos nossos corações é que nos anima, nos incentiva, faz com que a gente busque a Deus em adoração, em oração, no estudo da palavra, aonde quer que estejamos. Não precisa estar na igreja. É verdade, né, tia? Que bom, né? Eu acho muito, muito bom a presença do Espírito Santo em nós e fazendo de nós a igreja. Não é o templo, não é reunião, são as pessoas. Mas um ano é muito tempo. É verdade, tia. E para comemorar um ano, adivinha o que tem que ter? O quê? Olha aqui. O que vocês aprontaram? O bolo de comemoração? Fizemos um bolo de um ano de comemoração. Aniversário sem bolo não é aniversário. Não é mesmo? Que bom, fico muito feliz que vocês, aí na casa de vocês, vão poder comer esse bolo. Eu vou ficar só na vontade. Tá bom, tia Lola. Vou soprar a velhinha. Assopra sim! E parabéns! Feliz aniversário, B-Metrô! Parabéns para nós! Parabéns! Né, Rafa? Parabéns. Vamos começar agora. Vamos, já vou lá pegar as facas. Oba! Tchau, tia Lola! Tchau, tchau! Que alegria, que bom. A IB Metrozinho também participando desse aniversário de um ano da IB Metrô, um ministério tão especial, que com tantos desafios tem cumprido o seu chamado. Obrigado a toda a liderança da IB Metrozinho, todos que têm abençoado, participado. Que alegria, que coisa boa. Nós vamos para o nosso momento de intercessão agora. Nós temos tantos pedidos de oração, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas desesperadas com seus parentes queridos internados, tanta coisa acontecendo, tantas situações financeiras. E eu queria que você colocasse seus pedidos de oração. Na terça-feira nós vamos levar esses pedidos aqui. A gente não, todos são anotados e na terça-feira na nossa reunião de oração nós oramos por eles. Então coloque aí o seu pedido, o seu agradecimento. Nós temos esse momento de intercessão. Como o Rodrigo acabou de cantar,
Nós precisamos do Espírito Santo nos dirigindo, nos ensinando as palavras que nós devemos orar, auxiliando na nossa fraqueza, para nós sabermos como nós devemos orar corretamente. Então, que o Espírito Santo nos dirija a orarmos de forma que agrade a Deus e de forma efetiva, que nós possamos orar como igreja, orar como povo de Deus, agradecendo a Deus por tantas coisas boas que têm acontecido, apesar de tantas coisas, tantas notícias difíceis, mas estamos aqui. Nós estávamos orando pelo Franklin e pela cunhada da Cíntia, a esposa do Franklin, irmão da Cíntia, do Fábio, e a dona Sueli sempre está conosco também, lá em Porto Velho. Nós agradecemos pela recuperação deles, glória a Deus, que alegria. Nós temos agradecido a Deus pela recuperação do nosso colega Isaac Sixu, que já está voltando às atividades do ministério, glória a Deus. Nós temos orado por tantas pessoas que têm recebido bênçãos de Deus de se recuperarem, de verem os seus queridos receberem alta, mas também temos orado por tantas pessoas enlutadas. Temos orado pela família da Rebeca Nemer, do Baruque, a sogra do Baruque, mãe da Rebeca e do Jonathan, a dona Sara. Nós temos orado por ela para que Deus fortaleça essa família. Nós temos orado pelas famílias enlutadas de amigos nossos, de conhecidos nossos. Que o Senhor nos abençoe. Temos orado por você que precisa de uma porta de emprego, precisa de uma direção e precisa de portas abertas. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Vamos orar? Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, cada um de nós, como teu povo. Como nós acabamos de cantar junto com o Rodrigo, ao Espírito Santo que nos ensina a orar. Então, Espírito, nós te pedimos, ajude-nos quando nós estivermos fracos, ajude-nos quando nós não soubermos, traga em nós, Senhor, a necessidade de orarmos por nossos queridos, quando ainda nós nem sabemos da necessidade, mas o Senhor sabe, que o Senhor nos use em oração, que o Senhor traga para nós a impressão, que o Senhor traga para nós o desejo de orarmos por alguém, mesmo sem sabermos das necessidades, que o Senhor nos levante para orarmos pelas famílias, pelos relacionamentos quebrados, pelos casamentos destruídos, pelos relacionamentos de pais e filhos destruídos, a orar por aqueles que têm lutado contra a depressão, Senhor, tentado tirar a sua vida. Tantas notícias, Senhor, essa semana mesmo, de gente jovem tirando a sua vida, em desespero, em medo. Senhor, nos ajuda a pregarmos a esperança, a orarmos por eles. Abençoa aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, de uma decisão profissional séria. Na parte financeira, Senhor, traga a tua provisão, traga o teu cuidado, que nós sejamos testemunhas do teu cuidado para conosco. Usa-nos, Senhor, como pessoas que possamos abençoar a outras pessoas, cuidar, estender a mão, Senhor. Nós oramos por aquelas famílias enlutadas. Senhor, alcança com a tua paz, com o teu consolo. Nós temos perdido tantas pessoas, Senhor. Essa semana mesmo perdemos pessoas queridas. Alcança, Senhor, com graça. Alcança com consolo do alto. Abraça, Senhor, essas pessoas. Abraça essas pessoas com poder, Senhor. Ajude. Aqueles que estão internados, Senhor, sopra o teu fôlego de vida. Aqueles que precisam da tua cura nos hospitais, capacita os médicos, profissionais de saúde. Senhor, que a vacinação continue transcorrendo da melhor forma possível. A nossa esperança não está na vacina, a nossa esperança é o Senhor. Mas que o Senhor use essa vacina. Abençoa as autoridades para que isso chegue da melhor forma possível à população. Ó Senhor, nos abençoe. Nós queremos te agradecer por esse 1 ano da IB Metrô. Com tantas lutas o Senhor tem nos sustentado. Com tantas dificuldades no mundo, nas nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, porque essa obra é tua, ela não é nossa. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Espírito que nos ajuda a orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, amém e amém no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ter uma canção do nosso querido amigo Rodrigo Soeiro, e é uma canção nova que ele acabou de gravar com o Baruque, e se chama Da Minha Cruz Não Vou Descer. E ele cantou essa música lá no Imersão IACA em janeiro de 2020, é uma canção lindíssima, ele tinha acabado de compor essa música, é uma canção linda.
Deixe que a letra dessa canção ministre ao seu coração nesses tempos difíceis, que a gente encare a vontade de Deus como a nossa cruz, tomar a nossa cruz e ser uma esperança para esse mundo. Eu volto depois dessa canção. Que nada faça me descer da cruz, que nada venha me afastar de ti. A tua graça, eu sei, me conquistou, e eu não posso mais viver para mim. Eu abro mão de tudo, de todos os meus sonhos, de todos os meus planos, para viver os teus. Entrego a minha vida, escrevo a minha história. Eu sou o poema, tu és o autor. Da minha cruz não vou descer, na minha cruz eu vou ficar, pra aprender a perdoar, assim como me perdoou. Da minha cruz não vou descer, na minha cruz eu vou ficar, pois aprendi que o amor é bem maior que os outros dons, é um caminho eterno. Eu abro mão de tudo, de todos os meus sonhos, de todos os meus planos, pra viver os teus. Entrego a minha vida, escrevo a minha história. Eu sou o poema, tu és o autor. Da minha cruz não vou descer, na minha cruz eu vou ficar, pra aprender a perdoar, assim como me perdoou. Da minha cruz não vou descer, não, na minha cruz eu vou ficar, pois aprendi que o amor é bem maior que os outros dons. Pois aprendi que o amor é bem maior que os outros dons. Pois eu aprendi que o amor é bem maior que os outros dons, é um caminho eterno. Metrô, que Deus abençoe vocês. E mais uma vez, parabéns por esse 1 ano de existência. Fiquem com Deus, que Deus abençoe até o encerramento desse lindo culto. Um forte abraço. Tchau, tchau. Amém. Quero agradecer ao Rodrigo mais uma vez, a Tati, aos meninos, toda a família, Marcelo, o Du, Evelyn, o Yuri, todos os queridos da DAI que nós tanto amamos. Deus abençoe essa igreja irmã. Obrigado, viu? Obrigado pela disposição em nos abençoarem. Andressa e eu amamos vocês, a IB Metrô ama vocês. A DAI e IB Metrô tem uma parceria e obrigado mesmo, de coração. Nós vamos, nesse 1 ano da IB Metrô tão especial, vemos um vídeo. E eu quero, antes que a gente veja esse vídeo, eu quero dizer o seguinte, essa obra é do Senhor. A IB Metrô, a gente tem recebido várias provas do Senhor de que essa obra é dele. Se a gente parar para pensar, isso é um projeto completamente maluco, que poucas pessoas topariam, e Deus tem nos dado graça para realizarmos. Obrigado a você que tem contribuído, que tem participado, que tem compartilhado os links, que tem participado das reuniões de oração, que tem participado das celebrações, que tem contribuído financeiramente
com a EB Metrô, sabendo que a EB Metrô é um solo fértil no reino de Deus para pregar a palavra. Aleluia, glória a Deus, que bom. Nós temos tantos desafios, nós completamos um ano olhando para o próximo ano. Os desafios do novo escritório, que glória a Deus, nos próximos dias a gente está preparando, mudando, arrumando, vai acontecer, você pode contribuir para esse escritório acontecer. Nós temos tantos desafios de adquirirmos equipamentos, nós estamos nos preparando, olhando, comprando aos poucos, para quando pudermos estar presencialmente, a gente continuar fazendo uma transmissão de qualidade, a gente poder continuar transmitindo e também fazermos uma reunião presencial abençoada, boa, no local agradável. Então, quero convidar você a, como gratidão ao Senhor pelo um ano da EB Metrô, a fazer a sua oferta de gratidão, a sua oferta por esse um ano. Que bênção, glória a Deus, que o Senhor coloque no seu coração como você pode contribuir, como você pode nos abençoar com dízimos, com as ofertas especiais, da forma que você achar. Mas vamos celebrar esse um ano da EB Metrô também contribuindo, também abençoando. E eu quero aqui também colocar para você eu quero agradecer as pessoas que têm feito essa celebração possível. A EB Metrô, quero agradecer a toda a nossa liderança, que tem trabalhado incansavelmente nos bastidores. Quero agradecer a Júlia na comunicação, a Stephanie, que nos ajuda na comunicação, todos que estão aqui nos ajudando, voluntários, junto com a Andressa, com o João, comigo, né, todos os músicos que têm nos abençoado. Eu quero agradecer ao Cadinho, que tem feito a nossa transmissão, toda a nossa parte de vídeo, com a Casa na Árvore Produções, o Célio, que está aqui sempre nos ajudando, todos que têm nos abençoado, o pessoal da EB Metrozinho, todos que têm abençoado a EB Metrozinho de alguma forma, todo mundo que tem contribuído para que essa celebração aconteça de forma tão bacana e seja tão especial. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de um ano da EB Metrô. Vamos lá? Parabéns para a EB Metrô. Muito boa tarde, seja bem-vindo a esse dia histórico. Hoje é a inauguração, ainda que online, da Igreja Batista da Metrópole, a EB Metrô. Nós estamos muito felizes porque podemos estar reunidos aqui mais uma vez. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. É sempre muito bom estar com vocês aqui, mesmo que cada um na sua casa. Olá, olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma celebração da EB Metrô. Boa tarde a você que está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Que bom estarmos mais uma vez reunidos em mais uma celebração da EB Metrô. Igreja invisível de Deus como o Evangelho visível. Hoje nós estamos dando início a uma nova série da EB Metrô, que é Restauração em Tempos de Crise. Nós estamos então dando início a essa nova série de mensagens aqui na EB Metrô. E por que falar dos Salmos? Qual é a importância do livro dos Salmos para a vida da igreja? E essa é a série Storytelling, Jesus e as histórias do reino de Deus. Nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus nos meses de outubro e novembro aqui na EB Metrô. De Natal, microsérie de Natal, como Deus se tornou rei. E hoje nós vamos falar a mensagem, a chegada do rei, o Deus que se lembra de nós. Dessa carta, dessa epístola, na série Somos Amor, Sabedoria e Discernimento para Dias Difíceis. Nós vamos dar continuidade à celebração da EB Metrô, essa primeira celebração de fevereiro, abrindo a nossa série Os Brados da Cruz, as últimas palavras de Jesus no Calvário. Que era, que é e que há de vir. Pela cruz me chamou pelo nome, me atraiu e Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são.
um local sagrado que faz a diferença. Na sua casa, você é um templo vivo. E nós juntos, conectados pelo Espírito, somos templo do Espírito Santo e vivemos para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Porque a gente não faz só no lugar sagrado, a gente faz porque não existe esse lugar sagrado. O lugar sagrado sou eu. O local sagrado é a igreja, onde a igreja de Cristo pisa. A igreja sofredora que nós vimos, a igreja perseguida, onde essa igreja existe, pisa e vive, é um local sagrado. Deus está agindo. Na semana passada, nós demos início a essa série Para o Bem Comum, a Igreja no Poder do Espírito. E nós falamos sobre a descida do Espírito Santo como o início da nova era, a era do Espírito, a era dos últimos dias. Eu lembro sempre que, se você não acompanhou, não pôde acompanhar, está lá no nosso canal no YouTube, está lá no nosso Spotify, você consegue ouvir em formato de podcast, você consegue assistir o vídeo, mas é muito importante que você acompanhe. Esses últimos dias são uma manifestação qualitativamente nova. É um novo tipo de presença do Espírito Santo agora na vida dos cristãos, como nunca antes experimentada, nem mesmo durante os dias do ministério de Jesus. Olha que interessante. Essa descida, esse derramar do Espírito Santo é algo completamente novo, que marca, que divide a história e marca o início da nova aliança. Essa descida envolve o que a gente falou na última semana, o dunamis, o poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar como nós podemos participar efetivamente desse poder do Espírito Santo. E eu quero desafiar você a assistir essa mensagem com o coração aberto, pedindo ao próprio Espírito que habita em você, que está em você, que ele abra os seus olhos espirituais, que abra os seus ouvidos espirituais, para que essa mensagem produza um fruto verdadeiro e profundo, uma transformação, um impacto verdadeiro na sua vida, como produziu na minha. Numa dessas várias leituras para essa preparação, eu li uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, que pregou uma série de sermões que depois se transformou no livro Batismo no Espírito Santo. E ele disse: o principal problema com a maioria de nós e com a igreja em geral é que parece que nos esquecemos da presença e do poder do Espírito. Nós nos tornamos tão formais, com tudo tão arrumado, tão organizado, tudo no controle do homem, e esquecemos essa outra evidência, o poder, a glória, a santidade do Espírito. Eu estou convencido que a maior necessidade da igreja é perceber novamente a atividade do Espírito Santo. E a minha oração sobre a sua vida, a minha oração pela minha vida, a minha oração enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto vinha para cá, para gravar essa mensagem, é que nós percebamos o Espírito Santo, que nós sejamos reavivados, que nós tenhamos uma nova percepção, uma percepção fresca da presença e da atividade do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da igreja e no mundo. Nós precisamos, eu estou certamente convencido que nós precisamos da presença do Espírito Santo e precisamos ser conscientizados, reavivados na nossa consciência da atuação do Espírito Santo em nós e através de nós. E a mensagem de hoje se chama Derramarei do meu Espírito, o batismo com o Espírito Santo. E há muita confusão sobre o batismo com o Espírito Santo. Há um embate entre uma posição clássica, que a gente chama uma posição clássica sobre o entendimento do batismo com o Espírito Santo, e há uma oposição saudável, há uma diferenciação da posição pentecostal sobre o entendimento do batismo com o Espírito Santo. Mas veja, são duas posições amplamente, não são... uma é verdadeira e a outra é uma mentira fácil de detectar. Não. Claro, eu tenho uma posição, vou falar com ela sobre ela aqui com vocês hoje, mas nós temos, por exemplo, de um lado, na posição clássica, o John Stott, um gigante da fé, talvez o maior exegeta do século XX, já falecido no século XXI,
o John Stott, inglês, e do outro lado um outro gigante da fé inglês, talvez um dos maiores pregadores do século XX, que é o Dr. Martin Lloyd Jones, que defende a visão sobre o batismo com o Espírito Santo, que é comumente associada aos irmãos pentecostais. Então, até botei ontem no Instagram sobre isso, né? São dois gigantes da fé, dois homens que amam a Escritura, que sabem interpretar e fazer uma exegese maravilhosa da Escritura em posições diferentes, mostrando visões diferentes sobre os mesmos textos. Isso enriquece a nossa vida, nós precisamos, claro, entender, e eu quero hoje trazer um esclarecimento do que eu entendo em cima de outros irmãos, inclusive, aqui já digo, assumindo a posição do John Stott e de tantos outros irmãos na interpretação da Escritura sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas veja, não ache que isso é algo não importante. Isso não. É importante nós estudarmos, é importante nós lermos, porque isso tem a ver com o âmago da nossa vida cristã. Nós precisamos, sim, da atividade do Espírito Santo, nós precisamos clamar pelo Espírito, nós precisamos pedir a atuação do Espírito Santo em nós. Nós estamos nesses dias de jejum e consagração, indo para a 3ª semana a partir de amanhã, e tem sido tão especial, e a minha oração é que você esteja clamando, pedindo a Deus para você ser reavivado pelo Espírito de Deus. Eu quero começar, nós vamos ler o texto de Romanos 8, e eu vou ler trecho a trecho, pedaço a pedaço, fazendo as aplicações, ao invés de ler o texto todo. Eu acho que vai ser mais didático e mais pedagógico dessa forma, se a gente fizer trecho a trecho. Mas eu quero começar falando sobre as 2 marcas da nova aliança que estão nesses textos. E eu já vou te dar as 2 marcas para você ler o texto comigo, já com essas marcas em mente. As grandes marcas da nova aliança são o perdão de pecados e o derramamento do Espírito. São as 2 marcas distintivas da nova aliança em oposição à antiga aliança. O perdão de pecados e o derramamento do Espírito. O perdão de pecados está em Romanos 8, do versículo 1 ao 4, e o derramamento do Espírito do 9 ao 11. Vamos ler do 1 ao 4 e depois do 9 ao 11. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre perdão de pecados. E a segunda marca da nova aliança é o derramamento do Espírito. Romanos 8, 9 diz, entretanto, fique com Romanos 8 aberto aí na sua casa. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ele habita porque foi derramado. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O apóstolo Pedro fala das mesmas marcas no seu discurso que nós lemos na semana passada. E aqui eu vou ler, eu falei para vocês, na mensagem de hoje nós vamos trabalhar Romanos 8. Mas eu vou fazer alusão a Atos 2. A gente leu Atos 2 inteiro na semana passada. Portanto, eu vou fazer somente alusões. O apóstolo Pedro, no seu discurso narrado em Atos 2, ele cita as mesmas marcas quando do dia de Pentecostes. Ele diz lá em Atos 2:38, ele diz, olha, vocês podem vir a se arrepender publicamente. Ele está falando para aqueles ouvintes.
E 3.000 ouviram esse apelo de Pedro, garantindo que eles seriam perdoados mesmo tendo crucificado a Cristo Jesus. E eles receberiam o dom do Espírito, perdão de pecados e a graça do Espírito Santo, o derramamento do Espírito. O dom do Espírito é chamado em outros lugares de promessa do Espírito, batismo com o Espírito, derramamento do Espírito. Então, quando Pedro fala sobre o dom do Espírito, é igual à promessa do Espírito, que é igual a batismo com o Espírito, que é igual a derramamento do Espírito Santo. Arrependam-se dos seus pecados, vocês serão perdoados e experimentarão do dom, da promessa, do batismo, do derramamento do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito. Esse é o poder do Espírito, experimentar o derramamento, o batismo, é ter em nós agora o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele está em nós. Ele está em nós. Romanos, aqui no 8, nos primeiros 4 versículos, o apóstolo Paulo diz: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo, guarde essa expressão, nós vamos retomá-la mais para frente. Estar em Cristo, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne. Nós experimentamos agora libertação da condenação. Nós já não somos mais escravos do pecado, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, mas agora nós fomos libertados por Cristo Jesus e experimentamos uma novidade de vida, a vida no Espírito. Aleluia! Essa é a marca da nova aliança. Nós fomos libertos do pecado em Cristo Jesus. Ele pagou o preço por nós na cruz, nós falamos tanto sobre isso. E agora nós temos um novo poder, uma nova fonte de energia, uma nova fonte para viver a vida cristã, não mais no que a lei nos tornou enfraquecidos, mas fortalecidos, não em nós, mas pelo poder do Espírito. O poder de Deus não é algo que Deus tem, é algo que Deus é. A.W. Tozer é um dos maiores escritores do século XX. Hoje eu estou com Stott, A.W. Tozer e Martin Lloyd-Jones. Então estamos em boa companhia. Claro, com a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus. A.W. Tozer diz: o poder de Deus é o seu santo ser em ação. Agora nós participamos da ação de Deus, batizados no Espírito, o Espírito em nós. Nós somos participantes como nunca. Agora dentro de nós, da ação de Deus, porque o poder não é algo que Deus tem, o poder é algo que Deus é, assim como Ele é amor, assim como Ele é justo, assim como Ele é santo, Deus é poderoso e participamos dessa vontade autoexistente de Deus, a vontade soberana de Deus é o seu poder em ação. Aqui nós vemos, continuando, nós paramos no versículo 11, no versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo fala sobre a diferença entre o batismo no Espírito Santo e a plenitude no Espírito Santo, que são duas coisas diferentes. E nós vamos trabalhar a plenitude na semana que vem, para você entender algo, né? Olha, ele diz no versículo 12 de Romanos 8, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que interessante. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, o fazer morrer a nossa natureza carnal, é o processo de santificação. E santificação tem a ver com plenitude do Espírito. O batismo com o Espírito é diferente disso. O batismo é concedido de uma vez por todas. Quando nós falamos de plenitude do Espírito, nós precisamos nos apropriar desse dom constantemente,
progressivamente, nós vamos crescendo na plenitude do Espírito, nós vamos deixando nos encher pelo Espírito, na linguagem de Efésios 5,18, que nós vamos trabalhar na semana que vem. Aqui, como o apóstolo Paulo diz, se pelo Espírito, não é o Espírito fazer em nós, é se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É algo que nós também agimos, é algo que parte de nós, claro que com a ajuda do Espírito Santo na santificação. Mas é diferente do batismo. O batismo com o Espírito Santo é concedido de uma vez por todas. O batismo com o Espírito Santo, ele é feito uma única vez e não tem volta. É sermos participantes do poder de Deus. Então, você vai guardar isso, que o batismo é diferente da plenitude. A plenitude tem a ver com a santificação. O batismo tem a ver com a regeneração. O batismo tem a ver com algo que Deus faz em nós e por nós, e que nós não temos nenhum tipo de ação sobre essas coisas. Quando nós experimentamos o novo nascimento, e nós falamos tanto sobre o novo nascimento na semana passada, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Soprarei sobre vocês o meu Espírito. Quando nós estamos falando da regeneração, nós estamos falando desse batismo, dessa união com o poder de Deus e quem Deus é. E aí nós continuando, nós estamos no versículo 14. O apóstolo Paulo nos mostra que a promessa do Espírito, o batismo com o Espírito é para todos. Todos. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O derramamento do Espírito é para todos, por um direito recebido para todos os filhos de Deus. E aí você pode até fazer uma brincadeira, o John Stott até fala sobre isso, a ordem dos fatores aqui não afeta o resultado. Você é guiado pelo Espírito e você se torna filho, ou você é filho e então é guiado pelo Espírito. A gente não sabe exatamente qual é a ordem, mas o fato é que todos os filhos de Deus experimentam a direção do Espírito e o batismo do Espírito. Pedro confirma isso, nós vimos na semana passada, ao citar a promessa de Joel, do profeta Joel, de que o Espírito seria derramado em todos, jovens e velhos, homens e mulheres, escravos e livres. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já estava operando, mas ele vinha sobre pessoas especiais para fins especiais. Ele vinha sobre reis, ele vinha sobre sacerdotes, ele vinha sobre os profetas, ele vinha sobre os juízes, no livro de Juízes, mas ele vinha sobre pessoas especiais para fins especiais. Agora, o batismo com o Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, no derramar do Espírito no Pentecostes, todos os filhos de Deus são batizados com o Espírito de Deus. Todos os filhos de Deus experimentam esse derramar do Espírito. Eu e você, se somos filhos, temos esse batismo com o Espírito Santo. Não há uma escolha de mais bonito, mais ungido, mais santo. Não, todos somos iguais diante de Deus na perspectiva do batismo com o Espírito Santo. Todos somos a habitação do Espírito, todos temos o Espírito, todos fomos unidos a Deus através do Espírito. E aí você pode pensar, mas eu já ouvi dizer que o batismo com o Espírito Santo acontece num momento diferente da conversão. São duas coisas. Os irmãos pentecostais falam isso como uma segunda bênção, né? E aí você fala, olha, os discípulos já eram crentes, já eram convertidos, mas já eram regenerados, a melhor palavra, mas eles esperaram em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito. É verdade, mas ali é uma circunstância única. Veja que os 3.000 que se converteram no discurso de Pedro, ao ouvirem o discurso de Pedro, foram imediatamente batizados com o Espírito, porque Pedro diz, vocês experimentarão do dom do Espírito. Os 120, os 12 discípulos e os outros irmãos e irmãs que faziam parte do grupo dos 120, estavam aguardando o derramamento do Espírito, estavam aguardando a descida do Espírito. Por isso, para eles foi diferente. Por isso, para eles foi algo que eles tiveram que aguardar a descida do Espírito em Pentecostes. Para nós que já viemos depois da descida do Espírito, nós estamos muito mais próximos dos 3.000 que, ao ouvirem a palavra,
se arrependeram e já experimentaram do batismo, do dom do Espírito Santo. Aí lá em Atos capítulo 8, conta da história de Pedro e João descendo a Samaria, porque Filipe havia pregado o evangelho em Samaria. E eles foram ver sobre os samaritanos, se os samaritanos haviam recebido o evangelho e se poderiam receber o Espírito Santo. E ali nos conta que os samaritanos receberam o batismo com o Espírito Santo através da imposição de mãos de Pedro e de João. E aí você fala, mas tá vendo? Eles também já eram cristãos e depois receberam o Espírito. É verdade, a questão ali toda é que não se sabia... Veja, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Atos 2 prova isso acontecendo. Na Judéia, em toda aquela região, em Samaria, e Atos 8 está mostrando o Evangelho, o Espírito, o poder de Deus através da descida do Espírito, agora atingindo os samaritanos, que para um judeu era impensável. Se tinha um povo que não poderia receber o Espírito Santo, que não poderia ser parte do reino de Deus, lembre-se que nós dissemos na semana passada que receber o Espírito é ser parte do reino de Deus, eram os samaritanos. E agora eles estão vendo os samaritanos, Pedro e João, os apóstolos, autoridade sobre a igreja primitiva, olhando e vendo que aqueles irmãos receberam o Espírito Santo, assim como todos aqueles receberam em Jerusalém. Mas aqueles em Jerusalém eram judeus ou convertidos ao judaísmo. E agora samaritanos estão recebendo do Espírito. É o desenho de Atos 1:8, que desenha todo o livro de Atos se cumprindo, o Espírito em Jerusalém, o Espírito na Judéia, agora o Espírito em Samaria. E tem um último mini Pentecoste, a gente chama assim de mini Pentecoste, que acontece em Atos 19, quando Paulo chega lá e Apolo havia pregado, e Paulo começa a fazer algumas perguntas, meio que para se certificar que tipo de evangelho eles tinham ouvido, e Paulo percebe que eles não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então, provavelmente, eles não tinham ouvido o evangelho todo, a pregação completa, como Pedro disse, perdão de pecados, arrependam-se, vocês participarão do dom do Espírito, porque agora não existe evangelho sem Espírito. E aí Paulo, então, também impõe as mãos sobre eles recebem o Espírito Santo de Deus. E aí se cumpre o último desenho de Atos, até os confins da terra. Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade gentílica. E agora aqueles gentios estão participando também do Evangelho, participando do Espírito Santo. Então veja, Atos 8 e Atos 19 não são normativos para dizer, pode ser que tenham pessoas que ouçam o Evangelho e vão receber o Espírito depois. Estão mostrando o desenho da igreja tomando posse da verdade da nova era, do novo tempo do Espírito, e aplicando o que Jesus disse em Atos 1:8. São esses mini Pentecostes. Mas a nossa realidade é muito mais próxima dos 3.000 em Jerusalém, que já ouviram a palavra, se arrependeram e receberam do Espírito. E aí nós continuando, então, dizendo que o batismo com o Espírito Santo é para todos. E aí nós chegamos na questão, no versículos 14 a 16, que o batismo com o Espírito Santo, além de ser para todos, traz aos filhos um testemunho interior, uma certeza interior. Romanos 8, 14 a 16, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O batismo com o Espírito Santo traz uma certeza, uma garantia inconfundível de que nós somos filhos de Deus. Não é nossa ação, é uma obra do Espírito diretamente dentro de nós. E dentro de nós temos uma certeza de que nós temos o Espírito e nós somos, portanto, filhos de Deus. Ou nós somos filhos de Deus e, portanto, temos o Espírito. Tanto faz a ordem que você coloca isso. Essa certeza, diz o apóstolo Paulo, tira o nosso medo. Vocês não receberam um Espírito que os escravize. Lembre-se, ele disse no versículo 1, não há condenação. Essa condenação, o fato de não haver condenação nos tira o medo. Olha lá, ele diz, não nos escravize para novamente temer, mas agora nós somos livres, pois recebemos o Espírito de adoção como filhos.
O A.W. Tozer diz que uma das causas do declínio do testemunho e da eficácia da igreja no mundo é a negligência com a doutrina do testemunho interno. Nós perdemos a marca, a certeza, a garantia de que somos participantes do dom do Espírito, estamos conectados a Deus. Ele diz: uma das marcas distintivas daqueles primeiros cristãos era um resplendor sobrenatural que se irradiava do seu interior, assim como o rosto de Moisés brilhava. Aqueles cristãos do início da igreja tinham um brilho de dentro deles. O sol brilhara no coração deles e o seu calor e luz tornavam desnecessárias quaisquer outras fontes de segurança. Tinham um testemunho interno. Sabiam com percepção imediata que não requeria nenhuma manipulação da evidência para dar-lhe sensação de certeza. Grande poder e graça grandiosa marcaram suas vidas, capacitando-os a regozijar-se por sofrer vexame pelo nome de Jesus. É a mesma certeza que o apóstolo Pedro teve. Veja, Pedro havia temido diante de uma empregada dos líderes religiosos. Agora ele estava em pé diante de uma multidão de milhares de pessoas. Durante o Pentecostes, uma festa importante, com a elite religiosa o ouvindo, e ele diz: é isso que está acontecendo. O Espírito foi derramado sobre nós. Pedro tinha uma certeza do que estava acontecendo sobre ele. O batismo com o Espírito Santo traz uma segurança, uma garantia que tira de nós o medo e traz uma fé, uma certeza de que nós somos filhos de Deus. E aí o versículo 17, continuando, nos mostra o batismo no Espírito é a união com Cristo. Por isso que nós somos colocados em Cristo. Lembra que eu disse que o apóstolo Paulo diz: já não há condenação para os que estão em Cristo. Quem nos liga em Cristo, para vivermos em Cristo, para sermos perdoados em Cristo, é o Espírito Santo de Deus. O versículo 17 de Romanos 8 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, então somos herdeiros. Vou ler de novo. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa união não é algo que acontece dentro de nós e vai para fora, mas é algo que vem de fora, que vem do alto, que vem de algo externo a nós, para dentro de nós. Pela comunhão do Espírito, que nos liga ao Cristo ressurreto, e agora nós estamos em Cristo. E nós só estamos no Espírito porque primeiramente estamos em Cristo. E nós só estamos em Cristo porque estamos no Espírito. Lembre-se que precisou que o Cristo ressurreto fosse levado aos céus, exaltado à direita de Deus, para que o Espírito fosse derramado como despojo da vitória. O Espírito derramado é consequência da subida do Cristo ressurreto vitorioso ao céu. E agora Jesus disse: eu vou enviar outro Paráclito para vocês, que vai fazer vocês lembrarem do que eu disse, que vai estar em vocês para vocês fazerem as obras que eu ensinei, que eu fiz, que vai mostrar a vocês o que é viver como eu vivi. Vocês serão o meu povo, a comunidade do Espírito, a comunidade de Jesus. Por isso o Espírito Santo nos liga a Cristo. E o objetivo dessa união, está aqui no versículo 17, é sermos herdeiros das promessas de Deus. Que privilégio maravilhoso. Nós que éramos inimigos, nós que éramos mortos nos nossos pecados, nós que éramos odiosos, agora somos feitos pelo Espírito, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos participantes das promessas do próprio Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que em Atos 2:38, no discurso de Pedro, Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados em nome de Cristo Jesus e participem do dom do Espírito. Quando nós somos batizados na morte de Cristo, nós participamos da sua ressurreição. Já fomos ressuscitados no Espírito, aguardamos a ressurreição final como Ele, como nós dissemos no domingo de Páscoa. Veja como tudo se conecta.
através dessa união que o Espírito Santo promove. Nós somos unidos em Cristo para sermos participantes da promessa. Você pode reivindicar as promessas de Deus na sua vida, porque o Espírito te uniu a Cristo. Você é cordeiro com Cristo. Se você morreu com Ele você vencerá. A vitória dele é a sua vitória, a glória dele é a sua glória, a ressurreição dele é a sua ressurreição. Aleluia, aleluia. E aí o apóstolo Paulo continua nos versículos 18 a 23, mostrando que o batismo no Espírito é a participação na era vindoura, como nós dissemos, é a nossa participação nos últimos dias, é o céu na terra. Romanos 8,18 diz, e até o 23, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha, a glória que será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito. Olha isso, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E aí você fala assim, vou começar pelo fim. Como que o apóstolo Paulo fala que nós já somos filhos, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, e agora ele fala aqui no 23 que nós esperamos ansiosamente a nossa adoção. Afinal, nós esperamos a adoção ou já somos filhos? As duas coisas. As duas coisas. Nós já somos filhos, mas nós ainda aguardamos, com grande expectativa, assim como a natureza, aquilo que será revelado, quando a obra do Espírito for completada e nós seremos ressuscitados, à semelhança de Cristo Jesus, com o corpo glorificado, a natureza redimida, a natureza será tirada da natureza essa marca do pecado, da queda, e haverá uma nova criação. Nós já somos participantes da antecipação dessa nova criação pelo penhor do Espírito, pela garantia do Espírito, pelo dom, pelo presente do Espírito que foi dado a nós. Isso é uma antecipação do que ainda virá. Cristo Jesus é a nova criação. Lembre-se, a ressurreição era para acontecer no último dia somente. Cristo Jesus ressuscitou antes. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que isso é uma garantia para nós de que a nossa fé não é vã, que não é vã a nossa esperança, que o apóstolo Paulo diz aqui. É essa esperança que nós temos, que a natureza aguarda. Cristo é a nova criação. Agora, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o mesmo poder, o mesmo dunamis que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E essa é uma grande obra, porque veja, ninguém esperava essa ressurreição. É o mesmo Espírito que agora regenera os nossos corações, regenera os nossos espíritos, regenera a nossa natureza espiritual. E nós já somos parte da nova criação, porque Ele nos une ao Cristo ressurreto, que já é a nova criação. E nessa união com Cristo, nós experimentamos a antecipação da nova criação. Por isso que o Espírito habita em cada cristão, como um penhor, como uma garantia de que a ressurreição final virá, de que a redenção final virá. Isso não é algo subjetivo, é uma realidade objetiva. O Espírito da era vindoura, o Espírito que será derramado no último dia, nos envolve antecipadamente com o seu poder e nos capacita como comunidade do Espírito. Veja, eu não gosto do foco individual, parte do indivíduo, mas o foco de Atos é sempre do individual para o coletivo, para o comunitário. Nós somos então como igreja, templos individualmente, templo coletivamente.
Nós experimentamos o Espírito, mas nós somos a comunidade do Espírito, onde o céu já toca a terra em antecipação, onde a vontade de Deus já é feita assim na terra como ela é no céu, onde a vontade de Deus é soberana, onde há amor, onde há perdão, onde há graça, onde há misericórdia, no mundo marcado por miséria, por injustiça, por maldade. Nós somos a antecipação da era vindoura. Por isso que em Atos 2 o apóstolo Pedro diz, esses são os últimos dias, nós agora estamos vivendo os últimos dias, nós somos inseridos antecipadamente nos últimos dias. O batismo no Espírito traz um grande senso da presença de Deus. Além de tudo isso, ele traz uma nova percepção da presença de Deus. E, queridos, como nós precisamos dessa nova percepção do Espírito de Deus, da presença de Deus. Veja os versículos 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O cristão, batizado pelo Espírito, unido em Cristo, que participa do poder de Deus, tem uma esperança. Mas é uma esperança que não se vê. As outras pessoas têm uma percepção da realidade, o cristão tem uma percepção diferente do agir de Deus, do toque de Deus, da presença de Deus preenchendo o mundo. Nós temos um novo senso de glória, uma percepção incomum da presença de Deus. O Espírito Santo torna real para nós coisas que nós temos crido só pela fé e que as outras pessoas não entendem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as coisas da carne são loucura para o Espírito e as coisas do Espírito são loucura para a carne. Porque o Espírito de Deus torna real para nós coisas que as outras pessoas que não fazem parte dessa união com Cristo, que não foram batizadas no Espírito, não estão vendo. E esse senso de um novo permear da presença de Deus e um novo agir que Deus está preenchendo todas as coisas, ordinárias, extraordinárias, cotidianas e excepcionais, no céu e na terra, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ministério, sim, mas no nosso trabalho, na nossa família. Essa nova percepção traz um senso de temor diante da presença de Deus. Nós nos tornamos tementes, porque nós temos consciência do agir de Deus. Pois nessa esperança fomos salvos. Qual esperança de que um dia Cristo Jesus irá redimir todas as coisas? Mas nós temos essa esperança, nós percebemos a natureza gemendo. Nós percebemos o mundo aguardando a manifestação final do Messias ressurreto e glorioso. E nós já fazemos parte, nós temos em nós ecos da nova criação. E isso gera em nós um senso de temor diante do mundo caído. Um senso de humilhação diante da presença de Deus. A presença real de Deus sempre vai promover temor, reverência e humilhação, quebrantamento. Não há manifestação verdadeira do Espírito sem quebrantamento. Não há manifestação verdadeira do Espírito sem arrependimento. Por isso que Pedro diz, arrependam-se. Isso que vocês estão vendo não são homens bêbados às 9 da manhã. Isso que vocês estão vendo é a manifestação do Espírito de Deus. Há uma nova percepção, há línguas como de fogo, há um vento que vocês não estão vendo, vocês não estão percebendo, vocês não estão ouvindo. Mas Deus está aqui, o Espírito foi derramado, tudo é diferente. Embora para vocês tudo ainda seja normal. É isso que Pedro está dizendo aos seus ouvintes. Por isso que Atos 2,43 diz, todos estavam cheios de temor, quando fala da igreja primitiva, da comunidade do Espírito, como aquela comunidade vivia cheia do Espírito. Atos 2,43 diz que a marca era, todos estavam cheios de temor. Havia um senso da presença de Deus permeando o mundo. O mundo agora era um lugar diferente. Nos versículos 26 e 27 de Romanos 8, é uma pena, eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando com vocês, que o nosso tempo vai passando. Quando somos batizados com o Espírito Santo, o Espírito nos ensina a orar corretamente. O Rodrigo cantou aqui conosco hoje,
Espírito Santo, música da Eixla, cantada pela Fernanda Brum. Ore por mim. Me ensine as palavras. Quando eu não posso orar. E olha que isso aqui é baseado nesse trecho, essa canção. Isso é a ligação do Espírito, hein, Rô? A gente nem combinou, eu não falei para ele. Romanos 8, 26, 27, que diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Veja, o senso de humilhação traz a percepção da fraqueza. Esse é o poder de Deus, mas nós não temos esse poder. Nós somos participantes pelo Espírito. Aí ele diz, mas esse Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. E quando nós somos fracos, ele nos faz forte. E quando não sabemos como orar, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele coloca em nós as palavras alinhadas com a vontade de Deus. Quando nós não sabemos como orar, ele nos ensina a orar. E orar de acordo com a vontade de Deus, para que aquilo que nós orarmos seja feito na terra, como é feito no céu. É a nossa oração trazendo à existência, pelo poder de Deus, não pelo poder da oração, aquilo que no céu já é real, agora vai se tornando realidade na terra, porque pela oração do povo do Espírito, as coisas do céu vão descendo para a terra, e o Espírito Santo nos ajuda a orar. Nós vemos isso na vida da igreja primitiva. A igreja primitiva, em vários momentos, você vê dizendo, Atos 2, e eles oravam, perseveravam na oração. Atos 4, estavam orando. E eles estavam orando e tremeu o lugar, e eles estavam orando, e eles estavam orando, e eles estavam orando. Porque essa visitação do Espírito Santo promove em nós oração. Porque nós sabemos que nós precisamos da capacitação do Espírito, e, portanto, nós oramos. Todos os grandes avivamentos da história foram antecedidos por mover de oração, pelo povo de Deus, por parte do povo, por uma família, por um homem, por um grupo que orou e clamou a visitação do Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso na vida da igreja primitiva. E eles oravam e pediam, Senhor, nos ensina a orar. E oravam como? Pedindo a Deus para cumprir a missão. Eles não pediam para que a perseguição fosse parada. Eles não oravam para que o sofrimento parasse. Eles oravam, Senhor, nos dê coragem para testemunhar diante da perseguição. Senhor, nos dê coragem para sermos as tuas testemunhas nesse mundo em sofrimento. Para a capacidade de testemunhar. Essa é a oração que agrada a Deus. É essa a oração que o Espírito precisa nos ajudar a fazer diante de Deus. Senhor, me dê capacidade quando eu não tenho força para testemunhar o Senhor nesse mundo caído. Senhor, me dê capacidade de testemunhar do Senhor, de ser representante do Senhor, ser uma figura de Cristo Jesus nesse mundo tão mau, tão miserável, tão injusto, onde pais matam filhos, onde crianças são jogadas pela janela, onde filhos matam pais, onde há tanta injustiça social. Me dê força, Senhor, para eu ser a tua testemunha. Me auxilia na minha fraqueza. Nós acabamos de cantar com o Rodrigo. Auxilia na minha fraqueza. Onde eu sou fraco, me faça forte, para que eu possa orar como convém. Por isso que parte do batismo com o Espírito Santo é termos poder para testemunharmos Cristo mais ousadamente. Testemunharmos Cristo mais ousadamente. Pedro está ali diante de mais de milhares de pessoas, mais de 3.000 pessoas, porque 3.000 se converteram. E eles estão pedindo poder, eles foram capacitados para testemunhar em outras línguas, em outros idiomas. A igreja ora e a igreja pede, nos dê poder para testemunharmos ousadamente em face da perseguição. A igreja no Brasil, que nem sofre perseguição religiosa, nesse sentido, porque as nossas igrejas fechadas não têm a ver com perseguição religiosa, mas tem a ver com o momento sanitário do nosso país. As igrejas do Brasil não precisam orar para que a perseguição simplesmente agir de forma legal, que faz parte, quando a perseguição vier, lutarmos,
como instituição, diante das outras instituições, das esferas de poder. Mas a igreja precisa primeiramente orar, pedindo a capacitação do alto Senhor. Quando a perseguição vier, porque ela virá. Quando a perseguição vier, a verdadeira, me ajude a permanecer firme, ter a capacidade de testemunhar, me auxilia na minha fraqueza. E aí nós estamos chegando ao fim. No versículo 28, o batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos mostra que o batismo nos auxilia, nos capacita a entender a vontade de Deus para nós. A gente aprende a orar, a gente faz parte das promessas. Tudo isso nos ajuda, fazemos parte do poder de Deus, estamos unidos ao poder do Espírito. Esse poder que experimenta um grande senso da presença de Deus. E tudo isso combinado nos faz entender a vontade de Deus para nós e vivermos essa vontade. Por isso que ele diz, um versículo imensamente conhecido: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos a capacidade de entender e viver a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio a coisas que nós não queríamos, nós conseguimos olhar e pela capacidade do Espírito, pela força do Espírito, pelo dunamis do Espírito, pelo poder do Espírito Santo que agora habita em nós, nós conseguimos olhar e dizer: todas as coisas cooperam para o bem, à vontade de Deus. Por isso, a primeira coisa, o Espírito Santo nos capacita a ver que Deus está agindo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sabemos que Deus age. Nós temos essa percepção da ação de Deus. Segundo, ele age em todas as coisas, inclusive nos dias difíceis. Para o bem, nós temos uma certeza do caráter de Deus. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Deus não é sádico, Ele é amor. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos e recebemos do seu amor. Por isso é para o bem daqueles que o amam. Agora também é do nosso amor em direção a Deus. Que coisa linda. Daqueles que foram chamados dentro do propósito de Deus. Esse é o exemplo dos apóstolos. Diante da perseguição, Lucas diz, o Espírito enviou a perseguição porque a igreja estava acomodada para que a igreja se espalhasse. A perseguição, a luta, o sofrimento que você passa, que você possa dizer: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Use isso para a tua glória e para o teu louvor. Me ajuda a entender a tua vontade. Nos dias difíceis, me ajuda a entender a tua vontade. E o último ponto, versículos 29 e 30, e eu vou parar por aqui. Depois você lê o capítulo 8 inteiro, porque é maravilhoso do 31 até o final. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Nada nos separará do amor de Deus. É isso que diz lá. Mas aqui nos versículos 29 e 30, o apóstolo Paulo termina essa perícope nos mostrando que o batismo no Espírito nos dá a capacidade de sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. É somente por sermos batizados, é somente por estarmos unidos em Cristo, que o Espírito comunica o poder do Cristo ressurreto para nós. E é esse poder que nos capacita a sermos transformados dia após dia à imagem de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. O apóstolo Paulo fala aqui da presciência, aqueles que de antemão conheceu, a presciência de Deus. Esse eles predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, o chamado deles. E os que predestinou, chamou, e aos que chamou também justificou, justificação. E aos que justificou também glorificou, glorificação. Presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Nós somos chamados por Deus, predestinados por Deus para a salvação. Deus, na sua soberania, sabia que nós seríamos salvos, nós somos chamados, justificados, perdão de pecados, e agora glorificados, já recebendo a antecipação do poder de glória do Espírito, para sermos a imagem do seu Filho. Tudo isso acontece para que o Espírito Santo transforme você e transforme a mim, a imagem de Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo pelo poder do Espírito, para sermos transformados à imagem de Cristo, para sermos suas
testemunhas. Aqui esse versículo tinha muita coisa. O que chamou, predestinou, chamou, justificou. A gente não tem tempo para falar. É uma riqueza. Mas o que você precisa guardar desses 2 versículos aqui é que o batismo com o Espírito Santo é o que nos capacita a sermos transformados pela imagem de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, pela união em Cristo, através do Espírito. Meus irmãos, na semana que vem, como eu disse, nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito constante, cotidiano, que deve acontecer da nossa parte em direção a Deus. Mas hoje nós precisamos falar desse batismo. E talvez você tenha ouvido tudo isso, como eu preparando essa mensagem. E você pensa, mas eu não tenho tido esse senso da glória de Deus. Talvez, eu não tenho tido essa certeza de que eu sou filho de Deus. Puxa, eu não estou experimentando essa transformação à imagem de Cristo Jesus. Talvez você tenha olhado tudo isso que nós falamos e você até está se perguntando, será que eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus? E aqui eu não quero trazer angústia no seu coração. Eu tenho certeza que se essa mensagem chegar a alguém que não conhece a Cristo Jesus, meu apelo para você é como o apelo de Pedro. Arrependa-se. Seja batizado em nome de Cristo. E participe desse dom, desse presente do Espírito na sua vida. Há tempo. A vida. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus e você não tem experimentado, meus irmãos, a nossa campanha de jejum e consagração é justamente isso, Senhor. Nós estamos longe dessa certeza, nós estamos longe desse quadro. Por que nós não estamos vivendo isso? Senhor, se nós já somos batizados, reaviva-nos, visita-nos. Então os devocionais essa semana, eu quero te lembrar que os nossos devocionais estão lá no Telegram. Todos os dias, no nosso Instagram. Com áudio, com a música, vão ser nesse sentido, nessa direção. Senhor, visita-nos. Senhor, mexe na nossa vida. Senhor, reaviva-nos, traga essa certeza, traga esse senso de humilhação, de quebrantamento, da presença de Deus. Que nós sejamos visitados pelo Espírito de Deus. Nesse 1 ano de BMetrô, eu quero encerrar essa celebração tão especial, agradecendo todos vocês que estão aqui. 1 ano de BMetrô. 1 ano de tantas bênçãos. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado ao Senhor que é o dono da obra. Ele que tem feito a obra nas nossas vidas. E obrigado a vocês que têm compartilhado, que têm participado, que têm contribuído. Essa semana, na terça-feira, nós teremos a nossa live de oração, a nossa reunião de oração no Zoom. Estará lá o link no nosso Instagram, será enviado pelo Telegram, terça-feira, às 9h, 21h da noite. Participe conosco, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir o reavivamento do Espírito Santo, vamos orar pelos enfermos, pelos enlutados, pelos desempregados. Esteja conosco. Eu quero agradecer mais uma vez ao Rodrigo, nosso irmão, família Soeiro, que nós tanto amamos. Agradecer a todos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até semana que vem.